Imagina aquela floresta enorme, frondosa, árvores lindas, céu azul, pássaros, animais, a coisa linda. De repente ela vai perdendo a vida, ela vai perdendo a alegria, vai perdendo a cor, até ficar aquela grama bem ralé, bem feia que você vê aí na esquina, às vezes quando você passa no seu bairro, aqueles mato alto, sabe grama amarelada, queimada do sol, aquela coisa sem vida, sem graça? Pois é, são muitos anos que eu trabalho servindo igrejas locais e líderes de igreja e eu tenho visto isso acontecer. Tenho visto igrejas fecharem as portas, tenho visto a vida ir embora da igreja e muita gente boa, talentosa, de cabeça legal, desistindo de uma igreja local. Por que essas coisas acontecem? Às vezes o pastor ou a pastora, o líder daquela igreja fica perdidão. Não sabe o que eu estou fazendo errado, meu Deus, eu estou orando, a igreja não vai para frente, não vai para trás. Já sentiu isso? Pois é, esse vídeo eu quero falar para você por que algumas pessoas se desengajam, não estão mais motivadas, não estão mais engajadas, você tem que implorar para alguém fazer alguma coisa na igreja e você não sabe por quê. Vamos falar sobre isso? Aqui nessa introdução do vídeo eu já quero dizer o seguinte, olha, a maior parte do tempo, gente, as pessoas estão pensando nelas mesmas, tá? Então, existem pelo menos duas recompensas que movem as pessoas, pelo menos, tem outras também, mas basicamente a intelectual, que é aquilo assim, ó. Qual é a lógica de eu servir nessa igreja local? O que eu ganho com isso? É mais ou menos isso que elas pensam. Ou seja, eu estou me tornando alguém melhor? Qual é o sentido de eu servir nessa igreja local e não na outra, do outro bairro, da outra esquina ou daquela igreja do meu amigo? Né? Eu estou aprendendo algo novo nessa igreja local? Essa é a recompensa intelectual. É inconsciente. A pessoa ela serve ali, ela se engaja ali porque ela está aprendendo algo novo, crescendo. Segunda recompensa, e essa é a mais poderosa, a mais forte, emocional. Ou seja, a pessoa ela cria vínculos com a missão, com a visão, com os propósitos daquela igreja e por isso ela serve. Quando isso acontece, é muito maior do que a intelectual. Ela pode, inclusive, até passar por momentos difíceis que, racionalmente falando, levariam ela a sair daquela igreja, mas ela continua porque, emocionalmente, ela está comprometida com aquela igreja, com aquela visão. Dito isso, eu quero entrar nesse vídeo falando o seguinte, pastorzão, querido líder, presta atenção. As pessoas não estão engajadas, motivadas e fazendo o que poderiam fazer porque elas não estão percebendo algumas recompensas intelectuais, emocionais, mas acima de tudo, falta visão clara. Vamos falar sobre isso e destrinchar aqui o assunto visão para a sua igreja local. Olá, querido pastor, pastora, líder de igreja, que bom ter você aqui no canal comigo. Meu nome é Daniel, sou pastor e moro aqui no sul da Inglaterra já há 7 anos, onde pastorei uma igreja local, mas já no Brasil eu já pastoreava também há muito tempo e a minha vida e esse canal existe para servir líderes da igreja local. Eu realmente acredito que a igreja local é a esperança do mundo e tudo que eu produzo nas redes sociais é para servir você, pastor. Você precisa melhorar. Quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando, mas quando o líder não cresce, não muda, não evolui, não melhora, muita gente paga o preço por isso. Por isso que eu forneço aqui material gratuito para te ajudar na sua igreja local. Vamos responder a pergunta aqui, ó. Por que ninguém mais quer se engajar no ministério? Por que é difícil fazer com que eles ajudem, colaborem, contribuam? Como é difícil esse pessoal se engajar? Daniel, aqui o pessoal só chega atrasado, não tem compromisso, são difíceis de lidar, eu tenho que implorar. O compromisso deles dura um tempo, depois desaparece. Some. O que está acontecendo, Daniel? Olha só. Talvez você, pastor, que está assistindo esse vídeo, pastor, pastora também, você foi alguém que sempre se dedicou muito na igreja. Você liderou os jovens, você liderou a música, o coral, a banda, o departamento infantil, o ministério infantil, você foi diácono, você limpou a igreja, você aprendeu a pregar, você fez muita coisa. E agora talvez você tenha uma expectativa das pessoas que elas sejam pelo menos parecidas com o que você foi, não é? Nem sempre é assim, ou quase nunca. E o que está acontecendo? Antes de responder essa pergunta, a gente tem que entender, dar um passo atrás para entender o porquê que isso acontece, tá? A maioria dos pastores só vem com isso quando a gente conversa e falam para mim, Daniel, o pessoal não se envolve. Tá, mas você tem que entender por que eles não se envolvem. Vamos lá? Número 1, eu separei algumas coisas para a gente falar aqui. Vamos falar sobre visão, missão e a sua estratégia. Vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas, você faz o seguinte, você responde as perguntas escrita, você escreve para você mesmo aí,
Sabe por quê? As respostas e o miolo das respostas vai te dar a direção do que fazer para mudar essa realidade dentro da sua igreja, tá bom? Porque nem sempre está claro para você as coisas, então para eles estará menos ainda claro. Vamos lá. Missão. O que você foi chamado para fazer? Ah, Daniel, nós somos chamados para evangelizar, ir por todo mundo, pregar a toda criatura. Não estou falando da grande comissão. O que você foi chamado para fazer aí no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja local? A sua igreja local está perto de uma universidade e alcança um público mais jovem, ou está numa área rural? A sua igreja local, ela tem uma característica de reunir mais famílias, um monte de criança, ou uma geração mais assim de empreendedor, do pessoal do mundo digital? Ela está num grande centro urbano? Ela tem uma rotatividade grande? Quais são as características da onde você está, da sua igreja local, e o que você foi chamado para fazer aí no seu bairro, na sua rua? Está perto de um hospital? Você lida muito com mães que sofrem abusos, violência, adolescente grávida? Você lida muito com pessoas do meio empresarial, do business, né? O que é? O que é? Qual é, assim, o que você foi chamado para fazer aí onde você está? Segundo, por que você faz o que você faz? A sua visão. Presta bem atenção. Ninguém vai se engajar para ajudar na igreja só porque tem que fazer algo. Quando eles se engajam porque tem que fazer algo, não dura muito tempo. As pessoas se apaixonam pelo porquê elas têm que fazer algo. Então você tem uma missão aí no seu bairro, na sua cidade. Por que você está fazendo isso? Por que você faz o culto do jeito que você faz de domingo? Por que você vai pregar esse tema de sermão aí? Por que você está nessa série de ensinos? Por quê? Por exemplo, dá exemplo prático para vocês, tá? Eu ouvi de um pastor, eu assisti ele falando isso, não foi para mim, né? Foi um vídeo de YouTube, ele falando isso porque é uma igreja referência maravilhosa na cidade de Atibaia, região do interior de São Paulo, e ele falando assim, eu e minha esposa, nós plantamos uma igreja aqui na cidade, e tem várias igrejas na cidade, mas por quê? Porque as igrejas da cidade não estavam alcançando nossos amigos, por exemplo. Eles não se identificavam, a linguagem das igrejas já era muito presa lá no século XVIII, muito estagnada, e o pessoal da nova geração não se identificava, não se sentia atraído, a igreja não era relevante para aquela tribo, para aquela comunidade específica. Eles não estavam sendo alcançados. Então, ele falou, vou plantar uma igreja para alcançá-los, porque eles precisam de um ambiente que eles se identificam e entendam o evangelho de Jesus. Ele transformou isso tudo que eu te falei numa visão. Ele escreveu o porquê. E aí o pessoal se apaixonou. As pessoas se apaixonam pelo porquê, elas dão tempo, elas dão energia, criatividade, elas dão tudo delas quando a visão é apaixonante. Terceiro, estratégia. Como que você vai fazer isso? Como é que vai ser o culto dessa igreja? Como é que nós vamos fazer essa nossa missão? Qual é a sua missão? A nossa missão, Deus nos chamou para alcançar as crianças carentes do bairro. Tá, por quê? Porque as crianças precisam ser salvas, sair da mão de traficantes, de abusadores, seja qual for a sua realidade. Estou usando um exemplo, né? Você entendeu? Como vamos fazer? Como? Agora, tá complexo? Tá difícil de entender? Se tá complexo para você, imagina para o seu pessoal. Tá entendendo por que muitas vezes não se engajam? A missão não é clara, a visão não é clara e a estratégia não é clara, ou é muito confusa. E isso me leva para uma outra parte agora do vídeo que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, igreja vale tudo. O vale tudo não vale, não funciona, não rola, pastor. Por quê? O que é isso? A maioria dos líderes que eu conheço, dos pastores que eu conheço, eles querem agradar todo mundo. E aí eles têm grande dificuldade de dizer não. Então você está lá na igreja e aí alguém vem com alguma ideia. Ah, pastorzão, eu acho que a gente precisa aqui ter um ministério para evangelizar a comunidade carcerária, né? Os presos, os prisioneiros, né? O pessoal da cadeia. Aí, tudo bem. Aí outra pessoa, não, eu quero trabalhar com adolescente grávida que precisam de ajuda. Ok. Olha, pastorzão, acho que a gente tinha que ter uma reunião de empresários na igreja. E aí, vale tudo. E nada disso está relacionado com a missão ou com a visão da sua igreja local. Qual é o resultado que eu tenho visto em muitas igrejas? As igrejas têm dezenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo, com uma má qualidade, não são feitas com excelência. Esses ministérios dependem de uma pessoa e não de uma equipe. Se essa pessoa sai da igreja, acaba o ministério. Se essa pessoa se chateia por algum motivo,
e o pastor fica refém de dezenas de situações que não levam a igreja para frente. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, que as igrejas não podem ter várias coisas. Não estou dizendo que Deus não use várias coisas para a glória dele, porque ele é soberano, mas o que eu estou dizendo eu tenho visto por experiência que pastores que querem agradar todo mundo e todo mundo faz um monte de coisa, o que acontece? A igreja, cada um rema para um lado, com o tempo o pessoal fica cansado e pula do barco. A igreja fica confusa, desalinhada, com um monte de pontas soltas, acontecendo um monte de coisa que não tem nada a ver com a visão. Agora presta atenção no que eu vou te falar e não fique bravo comigo. A tua igreja local não é para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade de ouvir o evangelho e de ser salvo, mas nem todo mundo vai se identificar com a sua igreja local. Eles vão para outras igrejas, gente. Então, quem é que a sua igreja local está alcançando? Quem é o público em volta dela? Não é? Faça menos e com mais excelência. Então vale tudo, não vale. Agora deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, ó. Tá complicado o vídeo? Escreve aqui para mim. Daniel, esse vídeo ficou chato, ficou complicado. Eu vou adorar ouvir, vale crítica também, não tem problema nenhum. Visão. Eu repito sempre essa frase do Bill Hybels, né? Visão, a imagem do futuro que produz paixão. Visão. Propósito e visão tem que ser apaixonante. Senão as pessoas não vão se engajar. Sabe por quê? Todo mundo quer se sentir útil. Todo mundo quer sentir que a vida deles vale a pena. E que eles estão transformando a vida de alguém. Certo? Então até coloquei aqui, ó. As pessoas se sentem felizes quando sentem que o que elas fazem é útil. Ela não está só arrumando a cadeira no culto, ela não está só limpando o banheiro, ela não está só tocando na música da igreja, cuidando das crianças porque não tem mais ninguém para cuidar. Ela sente que o que ela está fazendo é útil. Sem isso, pessoas talentosas, de cabeça boa, gente boa, acabam saindo da igreja porque elas se cansam. Porque para elas não há clareza, porque para elas a igreja não vai para lugar nenhum. Então elas se desengajam. Sem isso, as pessoas ficam ocupadas demais. Há muito movimento e nenhum deslocamento. Talvez esse vídeo seja um convite para você, pastor, puxar o freio de mão um pouquinho, revisitar o teu chamado, realinhar as coisas, fazer menos coisas para poder ir mais longe melhor. Uma pergunta, quem as pessoas vão se tornar se elas acompanharem a tua visão, pastor? Você como pastor, você se engajaria na sua igreja? Sob, debaixo do teu ministério? Você se sentiria apaixonado pela visão da tua igreja? Abrindo parênteses aqui, não pode ter ninguém mais apaixonado pela tua igreja do que você. Porque as pessoas percebem a falta de paixão e também percebem a paixão, o brilho nos olhos, não é? Elas percebem. Por que isso tudo parece confuso? Bem-vindo ao século XXI. As pessoas estão mais complexas, as pessoas estão mais exigentes, as pessoas estão mais críticas, as pessoas têm mais informações. Então talvez, pastor, você vai precisar revisitar o teu chamado e realinhar as coisas. Por que você se tornou pastor? Por que você entrou aí nessa igreja, ou plantou essa igreja, ou foi enviado a essa igreja? Por que você começou? Revisite aquele fogo inicial, o seu momento da sarça ardente, sabe? Quando o chamado de Deus queimou em você. Lá está a sua visão, lá está a sua missão. Compartilhe com as pessoas ela, encontrem juntos a estratégia. Elas vão voltar a se engajar. Elas vão dedicar... Olha, quando as pessoas se apaixonam por uma visão, elas dão tempo, energia, criatividade, elas dão tudo por isso. Eu realmente acredito que quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando. Você pode se inscrever no canal, participar do grupo do Telegram, deixar aqui o nome do seu ministério, vou adorar te conhecer. Jesus abençoe você e a tua igreja.